Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Olá! Como anunciamos anteriormente, é hora de começarmos a falar dos povos que foram essenciais na formação e desenvolvimento da nossa cidade. E não poderíamos começar essa sequência sem falar da presença, da influência, da importância e da grandeza de um dos povos mais decisivos para a construção estrutural e cultural do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade e também do mundo, como conhecemos, os africanos. Donos de uma vasta e diversificada gama de costumes, tradições e aprendizados, africanos e afrodescendentes, com toda certeza, moldaram boa parte da cultura do mundo e sua influência está em todas as partes do nosso dia a dia. Hoje, na missão de falar dessa influência aqui na nossa região, o Nova Lima, ontem, hoje e amanhã, mergulha em um período de grandes mudanças e acontecimentos, mas também um período que carrega um dos segmentos mais tristes da história da humanidade. A escravidão é, sem sombra de dúvida, uma das cicatrizes mais profundas na história dos diversos povos aos quais foi imposta através dos tempos. São incontáveis e inaceitáveis recortes da história da humanidade ao redor do mundo, nos quais essa prática era normal. Períodos de nuances sombrias, mas que jamais podem cair no esquecimento nessa nossa interminável jornada de amadurecimento humano. Nesse âmbito, talvez nenhum povo represente mais a dor desses períodos do que os africanos que viveram esses tempos e que, mesmo assim, com grande resiliência, sobreviveram para espalhar a sua contribuição cultural na construção do tempo em que vivemos hoje. E para nos ajudar nessa tarefa, convidamos um dos nossos consultores históricos permanentes, escritor, historiador e um dos novalimenses que ainda trazem na memória as vozes e as experiências desse passado, Dr. Walter Taveira, que coletou pesquisas, relatos, depoimentos e lembranças de famílias que viveram ou herdaram o legado dessa jornada e os reuniu no seu livro, Nova Lima, a raça negra na formação de sua história. Hoje ele nos ajuda a contar um pouco da participação desse povo tão decisivo para a história de Nova Lima. Então, assistam a mais esse mergulho no tempo, repleto de reflexão, pois conhecer o passado é, antes de tudo, um ato de consciência e aprimoramento contínuo. Vamos lá? Nós estamos aqui mais uma vez na casa do historiador Walter Taveira. Nós, no mês de junho, aqui estivemos e traçamos uma série de programas sobre os povos que influenciaram a cultura e a formação da nossa cidade Nova Lima. Naquela oportunidade nós falamos em vários povos e hoje nós vamos começar o primeiro programa sobre um desses povos. Eu começo lembrando de uma frase de um outro historiador que também eu tenho a honra de tê-lo como meu consultor, como é o seu caso, Dr. Ricardo Salgado.
Taveira, você está relançando esse livro ou fazendo a segunda edição desse livro? Dentre as minhas obras, tem vários deles que esgotou a primeira edição. Tem outros que já esgotaram há mais tempo. Tem livro que está na terceira edição, né? É o caso do Marquês de Sapucaí. Mas esse aí acabou de ser reeditado. Vamos mostrá-lo? Não há alteração do texto. Tá, então eu posso recomendar esse livro, Pode, porque é óbvio, o tranquilo. tempo que nós temos de conversa aqui não vai dar para nós cobrir tudo que existe dentro desse livro. Eu li o livro, evidentemente, e vi que você fez uma vasta pesquisa, você olhou em vários lugares. Aponte para o nosso telespectador onde que você pesquisou. Isso também é citado no livro, toda a fonte de consultas. São outras obras antigas, daqui, de fora, do exterior. Havia um interesse da Prefeitura de Nova Lima em ampliar os arquivos com informações sobre a história da cidade e nós tivemos uma oportunidade. Eu, nessa época, estava próximo da Prefeitura, porque eu ocupei lá a cadeira de secretário de Economia, né, e Finanças, e eu fui com um fotógrafo, Celso Travassos. Celso Travassos. Fomos aos Estados Unidos, à Universidade do Texas, para fazermos uma pesquisa, coletando inclusive fotos de documentos, porque houve um momento na história que a documentação histórica aqui da nossa região foi entregue para uma universidade americana, porque no Brasil não havia estrutura ainda que pudesse conservar isso. Os ingleses passaram essa... Os ingleses passaram para os Estados Unidos. Ainda bem que nós passaram e estão preservados, né? Estão, e nós fomos lá no ninho, né? Pesquisar lá. Nossa permanência lá foi relativamente curta, porque a verba era limitada, né? Tivemos que racionalizar a nossa pesquisa. Mesmo assim, trouxemos cerca de 9.000 informações documentadas. Vamos fazer um apelo aos senhores empresários, né? A documentação continua lá. Quem sabe alguém mais para bancar um estudo tem muito de mais para pesquisar. Quando foi que os africanos, pela pesquisa que você fez, começaram a chegar em Nova Lima? Olha, Nova Lima teve o reconhecimento da descoberta do ouro em 1700. E as primeiras lavras não havia propriamente uma sequência coordenada com arquivos, etc. Um negócio mais simples que dava-se um certificado para o minerador e pronto. Era mais Foi a partir de 1728 que se começou a registrar as concessões. Aí começaram a vir os escravos, porque não havia mão de obra na Nova Lima. Nós tínhamos aqui os portugueses e os índios, né? Então não tinha mão de obra. No coração de Nova Lima há um nome que ecoa através dos tempos: Timbuktu. Hoje ele soa distante, quase mítico, mas a sua história não pode e não deve ser esquecida. No século XIX, o Timbuktu era o centro pulsante de uma realidade dura e reveladora. Era o Complexo Senzala, ou bairro Senzala, que abrigou centenas de homens, mulheres e famílias escravizadas aqui mesmo em Nova Lima. Eram pessoas negras, vindas das mais diversas partes da África ou descendentes destas, que sob o regime de escravidão trabalhavam nas frentes de mineração de ouro na região conhecida como Morro Velho. A atividade mineradora começou por aqui muito tempo antes, mas aproximadamente entre os anos de 1830 e 1875, a Companhia de Mineração São João del Rei, empresa inglesa, estruturou um elaborado plano de habitação e operação que se assemelhava a uma cidade dentro de outra cidade.
Tudo foi planejado com hierarquia, logística e disciplina. Dos bairros à disposição de cada bloco de moradia e estruturas operacionais, incluindo a área da senzala, os galpões de suporte e as frentes de extração de minério. Tudo pensado para otimizar as operações e o convívio dos habitantes da cidade. O que hoje conhecemos como o bairro das Quintas era o chamado quarteirão inglês, onde viviam diretores, engenheiros e gerentes de origem britânica, em casas amplas, com jardins e até mesmo um autêntico clube inglês, que existe até os nossos dias, o Clube das Quintas. No Retiro, moravam os trabalhadores estrangeiros livres, os italianos, os espanhóis, portugueses e outros, ocupando cargos de médio escalão. E na Boa Vista, bairro adjacente às frentes de trabalho e áreas operacionais de suporte, estavam os trabalhadores brasileiros livres e os negros escravizados, no complexo que ficou conhecido como Timbuktu. As fontes e os estudos acerca do tema divergem sobre a sua forma exata. Algumas descrevem um bairro senzala, de pequenas casas simples espalhadas entre as ladeiras da Boa Vista. Outras falam de um grande prédio central, robusto, de 2 pavimentos, feito em taipa e alvenaria, que seria a senzala comunitária, cercada por pequenas casas mistas, entre famílias cativas e livres, ligadas às operações. Algumas fontes mencionam uma divisão organizada das moradias que utilizava tanto o prédio central quanto as pequenas casas periféricas, separando os espaços entre homens e mulheres solteiros, casais sem filhos e família com filhos. Calcula-se que ali tenham vivido cerca de 1.500 a 1.600 pessoas negras escravizadas. Há inclusive uma fotografia do século XIX que confirma a existência desse edifício maior, uma testemunha silenciosa de uma época em que a abundância de ouro contrastava com o triste fato de que a liberdade de uma pessoa podia ser comprada. Embora não se possa suavizar em nenhum aspecto o regime de escravidão, relatos de pessoas que viveram essa história e de alguns de seus descendentes dão conta de um local de convivência relativamente harmônica entre a cúpula da companhia mineradora e da sociedade, os trabalhadores livres das áreas operacionais e os trabalhadores cativos da empresa e dos lares novalimenses. Fala-se de um ambiente mais ameno, integrado e pacífico do que o que se via em diversas outras partes do estado e do país, e por que não dizer do mundo, durante aquele triste período. As escalas de trabalho eram árduas e longas, e as condições da época favoreciam acidentes e doenças. Ainda assim, a vigilância por parte da empresa era mínima. Os horários, embora duros, eram estáveis e, na maior parte do tempo, fixos, e os fins de semana, cultos e costumes eram respeitados. Assim floresceram pequenas hortas, roças, criações e costumes que se tornaram tradição. Ofícios paralelos foram pouco a pouco sendo passados de geração em geração. Mesmo com extrema dificuldade financeira e operacional, foi possível até a construção de algumas igrejas pelos próprios escravizados, a exemplo da nossa famosa Igreja do Rosário. Mesmo sob a sombra de um período triste, floresceram ali sinais de humanidade, apoiados na esperança de tempos melhores e materializados na força do canto, das tradições, da culinária ancestral, das festas discretas e de fé, acima de tudo. No fundo, o Timbuktu não foi apenas um espaço de opressão. Com o tempo, acabou se tornando também um território de resiliência, não apenas física, mas de forma ainda mais importante, de costumes e tradições de um povo essencial para a formação da estrutura e da malha cultural do mundo como o conhecemos. Nasceu ali o cotidiano de uma comunidade entrelaçada de forma indivisível na história do nosso país. O nome do complexo, Timbuktu, escrito assim, com a letra C no meio e com uma dupla de letras O no final, também é carregado de significado e simbolismo. Foram os próprios escravizados que o escolheram, com um gesto de memória e de uma ironia que, embora amarga, vinha também carregada de orgulho de seus grandiosos passados. Era uma homenagem à grande nação africana de Timbuktu, situada no atual Mali, uma das mais esplêndidas cidades do continente africano entre os séculos XIV e XVI. Timbuktu, escrita assim, com a letra K no meio e com a letra U no final, foi uma cidade que contradizia o senso comum da época acerca do legado do continente africano para o mundo.
Foi berço de universidades, comércio e cultura e um dos mais prósperos centros de conhecimento do mundo antigo, conhecida por seu ouro, pelo comércio, por sua erudição e por sua força espiritual. Uma cidade que simbolizava o oposto da escravidão e que talvez por isso mesmo tenha se tornado símbolo de resistência e identidade. Sem saber grafar o nome corretamente, os escravizados o escreveram como pronunciavam, perpetuando o Timbuktu, com C e 2 Os ao final na história de Nova Lima. Voltando ao contexto geral, a história por aqui seguiu, e com ela vieram percalços, tragédias e transformações. Em 1867, um grave acidente inundou as galerias mais profundas da mina, provocando um incêndio que colapsou as estruturas de sustentação, soterrando e vitimando diversos trabalhadores e, consequentemente, encerrando as atividades da empresa na localidade original. Após esse terrível acontecimento, o engenheiro George Chalmers, que já vinha em ascensão na empresa, primeiro como gerente e depois chegando a um cargo na alta diretoria, comprou a maior parte das ações e assumiu o controle da mineradora, iniciando um processo de reorganização de seus setores, mudança de localidade da frente principal de trabalho e melhoramento considerável das condições de trabalho e dos alojamentos. Chalmers é constantemente lembrado por diversas fontes que o conheceram pessoalmente e em documentos históricos como um homem de visão, princípios e que se opunha à escravidão. Foi sob sua liderança que a empresa iniciou uma transição pioneira para o trabalho assalariado, antes mesmo da abolição da escravatura no Brasil. Entre 1869 e 1879, os negros escravizados começaram a ser alforriados e contratados como empregados assalariados. Assim, a grande maioria permaneceu nas mesmas funções, mas agora como homens livres. Diversos membros da sociedade privada que admiravam o processo recente do renascimento da empresa e que reconheciam a sua importância para a sociedade passaram, sob a direção e supervisão da própria, a seguir os seus passos. E quanto mais aderiram, mais esse movimento abolicionista precoce ganhava corpo. De forma que, quando a Lei Áurea foi assinada em 1888, o processo já estava praticamente concluído aqui em Nova Lima. Nos anos seguintes, entre 1890 e 1900, os descendentes desses trabalhadores permaneceram no bairro Boa Vista, formando as primeiras comunidades negras livres e organizadas de Nova Lima. Ali mesmo, nos terrenos que um dia abrigaram o complexo do Timbuktu, nascia uma nova história de renascimento, liberdade, reconstrução e continuidade. Uma história de transmissão e intercâmbio de valores e cultura. O Timbuktu é e sempre será, sem dúvida alguma, uma das páginas mais marcantes e dolorosas da história de Nova Lima, mas também um símbolo de reflexão e amadurecimento humano. Foi dali que brotou a insubstituível semente da presença negra que moldou grande parte da cultura, do trabalho, dos costumes, das tradições e da alma da nossa cidade. Mesmo naquela época, foi daquele solo que saíram artesãos, operadores de maquinário, trabalhadores de abatedouros, de padarias e tantos outros. Dali saíram enfermeiras e parteiras, mulheres que em tempos em que nem sempre se encontravam médicos por perto, trouxeram à vida boa parte daqueles que formaram a grande força motriz humana de Nova Lima. Esse é o caso do nosso entrevistado de hoje, que nasceu, ele e o seu irmão, pelas mãos cuidadosas de uma das mais conhecidas parteiras da história nova-limense. Que a humanidade olhe para a história do Timbuktu, não apenas como um retrato do ontem, mas como um espelho, para que hoje nos lembremos do que fomos capazes de fazer, mas também do que ainda é possível melhorar na construção de um amanhã muito melhor. A Inglaterra decidiu pela emancipação dos escravos 2 vezes, né? Na segunda vez, ela não só estabeleceu a libertação, como ela passou a fiscalizar o Oceano Atlântico com a sua frota marítima para perseguir quem não estivesse obedecendo isso. Quem não estava obedecendo é quem estava trazendo o africano para outros países. Exatamente. Inclusive o nosso. E nessa época tinha portugueses, espanhóis, italianos.
atravessando o Atlântico com escravos para o Brasil. O Dom Pedro II sabia que não tinha mão de obra. Embora fosse ele um ferrenho abolicionista. Não, ele era abolicionista, toda a família imperial. Ele começou a tentar incentivar a imigração europeia para o Brasil, tratando de criar atrativos, etc., para as pessoas considerarem essa oportunidade. Quando isso começou a ocorrer, percebeu-se que realmente os europeus estavam descobrindo o Brasil como mercado de trabalho. Foi pouco depois, num momento em que o Dom Pedro estava internado, tratando de saúde na Europa, a filha dele, a princesa Isabel, decretou a Lei Áurea. Agora, nós comentamos na conversa que nós tivemos, em que você disse que aqui houve um momento anterior à Lei Áurea? Sim, especificamente na região de Nova Lima e dentro da Morro Velho, da Sente Alderim, era um tratamento completamente diferente do que ocorria no resto do país, inclusive no resto de Minas. Havia esse espírito de fim da escravidão. E as pessoas, mesmo quem não trabalhava para Sente Alderim, sabia da importância da companhia para a comunidade e então procurava seguir os passos da companhia. Esse movimento começou a acontecer, concessão de emancipação para cabeça por cabeça, né, nas famílias, a empresa também liberando, premiando escravos por produção, etc. E o que aconteceu foi que quando veio a Lei Áurea, já tinha muito tempo que não tinha escravo em Nova Lima. Nova Lima aboliu a escravatura antes do Brasil. E o congado? Os escravos na nossa região, em Nova Lima, tinham um tratamento diferenciado em relação ao tratamento que, em geral, recebiam no resto do país. Tiveram um tempo de desenvolver seus costumes originais. O congado foi uma delas. Isso está aí até hoje, né? Até Nós hoje. temos, inclusive, uma missa. Eu entrevistei o padre Fernando, né, da Matriz do Pilar, e ele disse que ainda tem todos os anos uma missa, né, em que o pessoal do congado adentra a igreja. Né? E tem até uma história interessante que ele fala, que quando eles saem, acabando a missa, eles não se viram de costas para o altar. Eles vão saindo de costas, tá? Mas de frente para o altar. Na nossa igreja do Rosário, que foi construída por escravizados. Não é isso? E é uma das igrejas mais bonitas aí. Exatamente. É uma igreja que o meu pai que foi batizado lá, eu também, e meu irmão. Você sabe, isso não foi passado também pelo padre Fernando. Aquela igreja demorou 100 anos para ficar pronta. E outro fato também é que o tamanho das pedras que foram usadas ali. Nós não podemos esquecer que a igreja está no alto do morro. E naquela época não existia máquina para levar, não. E outra coisa curiosa também, hoje não existe mais, mas ali onde está hoje o escritório da Copasa, ali era um cemitério dos escravizados, mas infelizmente não existe mais. E a nossa corporação musical União Operária também teve... Da mesma forma, foi criada, ela nasceu com sede própria, ali na Avenida Rio Branco, pouco antes do Liceu, do lado esquerdo de quem está seguindo o Liceu. E o senhor Cesário, que morava ali na casa do lado, foi o primeiro presidente. Isso, o primeiro presidente da União Operária. Ele veio de uma família escrava. Tá vendo? Vamos falar um pouquinho sobre o Marcelo Antônio e a sua esposa, Dona Marta Luiza? Perfeitamente. Esses tiveram uma filharada, uma família grande, 8 filhos, 7 netos, e desses filhos, eles tiveram um que foi criador da banda Mistério Jazz. Enquanto eclodia na Europa a Segunda Guerra Mundial, em Nova Lima fundava-se uma banda de jazz. Augusto Antônio foi violinista da banda Mistério Jazz, fundada por Carlito Cerezo, pai de Toninho Cerezo. Olha que legal! 7 de abril de 39.
Então tá vendo, já que você começou a puxar a linha, né? Vamos falar sobre pessoas que marcaram a vida de Nova Lima? Todas as famílias que estão contempladas no meu livro autorizaram a inclusão da sua história com fotos, etc. no livro, são todos descendentes de escravos. Nosso Brás Coqueiro, que aparece aqui na capa dos dois livros. Ele foi escravo. Nós não sabemos exatamente quando é que terminou a escravatura dele, da pessoa dele. Poderia ter passado a ser um cidadão livre, porque ele começou com a Saint John del Rey, a companhia inglesa, em São João del Rei. Ele era um cidadão admirado, ele era amigo de todo mundo era amigo dele, ele era uma figura notada socialmente. Né? Ele foi identificado como, vamos dizer, um representante da classe escrava. O que lhe traz à cabeça esse nome? Samaria Coutinho e Ana Felipa. Mãe e filha. A Samaria, elas moravam numa pequena casinha, era casinha com um galinheiro com uma cerca de taquara em volta. A gente visitava elas de vez em quando, lá no Monte Vidil, em Nova Lima. E a Samaria trabalhou, eu acho que ela pegou um pedacinho de escravatura ainda, mas ela trabalhou a maior parte do tempo livre e já morreram todas as duas. E eram muito chegadas à minha família, por isso que eu te pedi para mantê-las em destaque. E a vovó Carolina? Vovó Carolina foi uma figura sensacional. É a única pessoa que eu conheci na vida que comemorava o aniversário durante pelo menos 3 dias, cada ano. Porque era tanto neto, todo mundo que nasceu com ela era considerado neto dela. Por isso que chamávamos Vovó Carolina. Então era tanta gente para ir à casa dela levar um presentinho. Mas ela, qual era a função dela? O que ela fez? Ela era enfermeira. E parteira. Parteira. Se não me engano, uma pessoa que eu estou conversando, ela nasceu pelas mãos dela, não é? Certamente. Eu e meu irmão, foi uma época em que raramente usava ir para um hospital, se submeter ao parto com um médico. E a vovó Carolina era demais. Ela era de uma calma impressionante. Ela morava numa casinha ali de frente, o grupão estava em cima, né? A casinha dela lá embaixo. Temos também Teotônio e Maria Egídia das Neves Liberato. Os Liberato que tinham uma série de jogadores do Vila Nova, que alguns foram do Atlético também. O Juca, não é isso? O Juca foi back do Atlético durante anos a fio, campeão mineiro. O Vaduca também teve. O Vaduca foi do Vila, era ponta. Do Vila. Era E ponta, depois foi do Atlético também. Mas ele foi campeão pelo Vila em 51. Tinha o Osório só não saiu do Vila porque ele era funcionário da Caixa Econômica Federal em Nova Lima. Então ele jogava no Vila. E o Doca? O Doca era da linha média. Tinha mais tinha o Antônio. Eu entrevistei no programa que eu fiz sobre a Rádio Itatiaia, eu entrevistei a dona Helena Liberato. Irmã deles. Então ela nos contou onde foi que a Rádio Itatiaia nasceu, que foi no Campo do Vila. Exatamente. E eles a família morava no Campo do Vila, numa casa que tinha nos fundos. Isso. Eram zeladores. E lá que o Januário Carneiro começou a fazer os programas da Rádio Itatiaia. E o José Paulino Ferreira e Ana Guilhermina de Jesus? Esses eram os pais de... Escurinho. Que Escurinho jogava bola. Tanto é que chegou na seleção brasileira, não é isso? Foi. E ele jogou no Vila há muito tempo. Foi campeão mineiro também. E ele foi vendido depois pro Fluminense. Ele nunca mais saiu do Fluminense, ficou lá. Mas vamos falar aqui, e Vitor Leonardo e Norita Salomé, pais do nosso grande zagueiro Luizinho. Sim. Outro que chegou também na seleção e eu tive o prazer de entrevistá-lo. Eu sou fã do Luizinho. Foi realmente uma época de muito bons jogadores. O Vila Nova era um time formado à base de gente de Nova Lima. Abílio Tito. O Abílio era funcionário da mineração da Saint John del Rey, da época dos ingleses, né? Era vizinho da minha sogra e
Ele era o chefe de todo o serviço. Ele era casado com a dona Nadir? Com a dona Nadir. Chefe de todo o serviço de copa e cozinha. Né? Então ele chefiava os garçons, os cozinheiros. Ele era cozinheiro também, de mão cheia. Na Casa Grande, né? Na Casa Grande, Taveira, aí o que você me diz da dona Ruth Passos de Oliveira? Foi minha professora de geografia no Liceu Imaculada Conceição. Dona Ruth era uma pessoa muito inteligente, extremamente sensível, amiga de todo mundo, era uma pessoa queridíssima em Nova Lima toda. Ela foi realmente uma pessoa que marcou a sua vida, marcou a época. E a dona Isaltina Tomásio Cruz? Essa era uma pessoa extremamente popular em Nova Lima. Essa eu a conheci. Dona Isaltina tinha uma escola, ela dirigia uma escola aqui, ou pelo menos era responsável por essa escola, e com frequência eu estava lá. Então eu tive o prazer de conhecer a Dona Isaltina. Era um jardim de infância. É ali na Banqueta. Eu sei. Ainda existe a escola lá até hoje. E tem um prêmio, parece-me, que na prefeitura que leva o nome da Dona Isaltina. Deve uma ter, pessoa que foi realmente muito reconhecida. Mas tem muitos aí e aqui. Vamos mais uma vez recomendar às pessoas que comprem o seu livro, né, para tomar conhecimento de todas essas informações. Né? Meu amigo Taveira, prazer imenso estar aqui contigo, mais uma verdadeira aula da história da nossa cidade. É muito bom, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo estão gostando e mais do que nunca a sua obra vai sair e vai vender muito, eu tenho certeza que sim. E nesse momento, como nós sempre fazemos, nós trocamos o brinde, só que dessa vez não haverá troca do brinde, por quê? Nós já trocamos na vez passada, né? Sim, mas de qualquer forma, aqui está um exemplar da reedição do livro e o seu programa. Muito obrigado. Então, mais um. Agora teremos os dois. A primeira e a segunda edição do livro Nova Lima, a raça negra na formação de sua história. Isso. Nós teremos, então, nosso centro de memórias com esses dois exemplares. Perfeito. Taveira, muito obrigado e até daqui a pouco, porque nós teremos mais alguns programas com os povos que vieram formar a nossa sociedade de Nova Lima. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e pela sua aula. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Um prazer. Entre os séculos XVI e XVIII, foi trazida ao Brasil a força laboral escrava da África. Inicialmente, ficaram concentrados próximos ao litoral, trabalhando nos ciclos do açúcar, tabaco, algodão e cacau. Mais tarde, da metade para o final do século XVII, no início do ciclo do ouro, Minas Gerais começa a receber com mais intensidade um contingente de africanos escravizados para trabalhar nas lavras de Sabará, Vila Rica e nas margens do Rio das Velhas, sustentando a economia e abrindo os caminhos que, pouco depois, já no século XVIII, dariam origem a Congonhas de Sabará, Nova Lima, que começou a receber mão de obra escrava de forma oficialmente registrada e documentada por volta de 1730. Entre 1830 e 1888, o contingente de escravizados africanos aumentou muito e formou-se em Nova Lima o bairro Senzala Timbuktu, batizado em homenagem à grandeza da antiga cidade africana de Timbuktu. No atual Mali, símbolo de riqueza, cultura e conhecimento do mundo antigo, entre os séculos XIV e XVI. A Lei Áurea foi assinada em 1888 e Nova Lima já vivia um processo quase concluído de emancipação gradual de escravos. Porém, embora antecipado, esse processo já chegou tarde demais e, de maneira alguma, apagou as cicatrizes desse período sombrio. Mas, com certeza, serviu como um símbolo de amadurecimento humano que jamais pode ser esquecido. Com o tempo, as técnicas e saberes laborais, agrícolas, espirituais e artísticos trazidos pelos escravos se tornaram uma base silenciosa de grande parte da cultura brasileira. Mesmo sob o sofrimento do regime de escravidão, centenas de famílias mantiveram tradições, músicas e crenças africanas, criando raízes permanentes nas montanhas de Minas. Uma herança viva
rica e presente. Como exemplo, desde meados do século XIX até os dias de hoje, o congado tornou-se uma das expressões mais vivas dessa herança cultural, unindo a fé católica à espiritualidade africana. Do trabalho à culinária popular, passando também pela música de incontáveis bandas e conjuntos de diversos estilos. Angu, feijão tropeiro, canjica e feijoada trazem o gosto da influência africana para o nosso dia a dia até hoje. Sua influência está nos bairros históricos e celebrações do Rosário, na solidariedade das comunidades, nas festas populares e na fé que atravessa os tempos, um elo inquebrável entre o passado e o presente, provando que o coração africano pulsa nas raízes, no ritmo, na cultura, nos costumes, na comida e na alma da nossa querida Nova Lima.